Olá, seres! Eu sou a professora Natanaele Dias. Na aula de hoje falaremos brevemente sobre ações sustentáveis. Primeiramente, vamos relembrar, porque isso vocês já devem ou pelo menos deveriam saber, qual é o conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Ela é a busca pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos recursos naturais. A gente tem que entender que existem diversos tipos de sustentabilidade, por exemplo, ambiental e ecológica, social, empresarial. Porém, a gente não vai entrar nesses méritos porque senão a aula vai ficar muito extensa. O conceito de sustentabilidade, ele é composto por três pilares que precisam se integrar para que se torne real o desenvolvimento sustentável. E que pilares são esses, professora? O social, o econômico e o ambiental. O social, ele engloba a sociedade e as suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer. O ambiental se refere aos recursos naturais do planeta e à forma como são utilizados pela sociedade. Já o econômico está relacionado com a produção, crescimento, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia, ela deve considerar a questão social e ambiental. Esse tripé da sustentabilidade, ele é muito utilizado em empresas sustentáveis. Porém, é uma metodologia difícil de implantar. Por quê? Porque depende de um alto investimento da parte dos donos da empresa e uma mudança de paradigmas e uma mudança de cultura mesmo, da parte dos donos e funcionários. E é aí que reside o problema, na mudança de cultura. É muito difícil mudar a cultura e a mentalidade de uma sociedade. Já o desenvolvimento sustentável, segundo a WWF Brasil, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Ou seja, de uma maneira assim bem rasa e bem pífia, seria o mesmo que dizer basicamente assim: gente, cuidado, vamos explorar com cuidado, caso contrário a gente não vai ter o que explorar no futuro. Seria mais ou menos isso. Sendo assim, as práticas capitalistas associadas ao consumo devem estar em equilíbrio com a sustentabilidade, visando sempre os avanços no campo social e econômico, sem prejudicar a natureza. Dito isso, na conferência Rio 20+, uma conferência da ONU realizada em junho de 2012, lá no Rio de Janeiro, ficaram estabelecidos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a década de 2020 e 2030. São eles esses que estão aqui na imagem, eu não vou ler com vocês porque senão vai ficar muito extenso. Bom, a partir desses objetivos, a ONU pretende promover uma agenda de desenvolvimento que vise garantir um futuro melhor em todos os âmbitos, tanto para a humanidade quanto para o planeta Terra. Então, vamos ver algumas ações que podem ser feitas por nós no nosso dia a dia, que contribuem para a realização desses objetivos. Podem até parecer atitudes simples, e são mesmo, mas que são de extrema importância e relevância para a manutenção no nosso planeta. São elas: reduzir o consumo de água, economizar energia, adotar uma sacola sustentável, que aí você sempre leva sua sacolinha, não vai ficar sempre pegando sacolas no mercado. Trocar as lâmpadas incandescentes por fluorescentes, plantar uma árvore, porque as árvores, além de umidificarem o ar, ajudarem produzirem oxigênio, elas ainda resfriam a nossa cidade e deixam o clima mais úmido. As árvores só têm vantagens. Evitem o desperdício de comida, coloquem pequenas porções nos seus pratos e vão adicionando mais à medida que vocês verem que querem mesmo. Reduza a quantidade de impressões. Essa é uma coisa que parece boba, mas que ajuda muito na preservação do meio ambiente. Se você for precisar mesmo imprimir uma coisa, usa frente e verso da folha. Prefira transportes coletivos, peça carona e adote uma bicicleta. Gente, a bicicleta, além de ela ser um ótimo exercício físico, ela não agride e nem polui o meio ambiente. Ou seja, politicamente correto, andem de bicicleta. Não joguem lixo nas ruas. Essa é uma coisa que a gente está cansado de falar, mas que infelizmente a gente tem que repetir. Lixo na rua podem entupir bueiros e causar inundações, só prejuízo para a sociedade.
adote um copo ou uma garrafa, que assim você não vai ficar pegando um copo novo a cada vez que você for tomar água quando você estiver na rua. Separe o seu lixo para ajudar no processo de reciclagem. Diminua o consumo de carne. Professora, mas como que diminuir o consumo de carne vai ajudar o meio ambiente? Cabeça? A produção de carne, ela requer um custo hídrico muito alto. Ou seja, quanto menos carne, menos produção, menos gasto de água. Só vantagens. Reduz a quantidade de plástico. Isso também é uma coisa que a gente bate muito na tecla, mas que infelizmente tem que bater. Sempre busque comprar produtos que ofereçam refis, evite o canudinho. Sempre que possível, evite o uso do plástico. Opte por empresas que visem o desenvolvimento sustentável. E, principalmente, cobre os políticos de sua cidade para implementar ações de sustentabilidade no seu município. Cabeça, você tem voz e vez. Faça valer. E falando de empresas que visam o desenvolvimento sustentável, vou deixar com vocês algumas empresas brasileiras e estrangeiras que aderiram a esse movimento. O destaque vai para a empresa Natura. Ela está em 30º lugar no ranking mundial de empresas mais sustentáveis. A Natura já realiza ações de uso sustentável de recursos naturais na Amazônia e, portanto, 80% dos seus produtos são de origem vegetal. Além disso, a empresa desenvolve e substitui substâncias usadas em seus produtos, como polietileno convencional por polietileno verde, que é composto de cana-de-açúcar. E isso contribui muito para a redução dos impactos ambientais. Sem contar que a Natura não testa em animais e a maioria dos produtos são veganos e com opção de refil disponível. E a Biostrato, vocês conhecem essa empresa? Também é outra empresa 100% brasileira que se tornou autossustentável em geração de energia em 2016 e inclusive ganhou um prêmio mundial por isso. Outra empresa de destaque brasileira é o Banco do Brasil. Ele está no 9º lugar no top 100 empresas mais sustentáveis do mundo. Ele foi o pioneiro como instituição bancária a ser abastecido por meio de energia solar. Outra empresa é a cervejaria Ambev, que é uma das produtoras de bebidas no Brasil. Ela garante que até 2023, 1/3 de seus caminhões que distribuem seus produtos sejam elétricos. Isso significa que os caminhões, por serem elétricos, não vão utilizar combustíveis como o diesel e não vão emitir gases de efeito estufa ou partículas poluentes. Isso ajuda muito na preservação do meio ambiente. Agora, uma empresa estrangeira é a multinacional francesa L'Oréal Paris. Ela criou um centro de extração de polpa de cupu, que é uma importante fonte de renda para famílias da região aqui do Pará. E, além disso, ela utiliza 98% de óleo de soja sustentável, originado em áreas sem risco de desmatamento. Bom, gente, diante de tudo isso que foi dito aqui, o que nós precisamos entender definitivamente é que a Terra ela é a nossa casa. Nós não existimos fora daqui. Começar a entender a Terra como um sistema do qual nós apenas temos a sorte de fazer parte, desperta em nós a consciência de unidade, a consciência de que todas as nossas ações geram consequências reais e futuras para o planeta, por mais pequenas e simples que elas pareçam. Já passou da hora de despertar a consciência e de cuidar e proteger, para que daqui a alguns anos a gente ainda possa ter o prazer de falar nossa casa. E da mesma forma como nós não jogamos lixo, ou não, pelo menos não deveríamos jogar lixo na nossa sala de estar, no chão da nossa casa, a gente não deve fazer isso na rua também. Nós somos essa unidade que se chama Terra. Buscar o bem do planeta é buscar uma melhor qualidade de vida para si mesmo. Muito obrigada.